Olá, bom, eu sou o Torugo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, eu gostaria de começar o vídeo de hoje com uma grande pergunta a vocês, senhores. O que é o bem e o que é o mal? Nós, seres humanos, temos uma compreensão bem básica do que realmente é bom e do que realmente é ruim. No meu último vídeo, que diz a respeito sobre o tempo de Deus, eu digo sobre não andarmos ansiosos e que nós, seres humanos, não entendemos o tempo de Deus. Isso também entra sobre o bem e o mal, pois nem tudo que se parece bom é realmente bom, e nem tudo que se parece ruim é realmente ruim, apenas é a nossa ignorância de não entendermos os valores de Deus. Santo Tomás de Aquino, ele escreveu uma grande suma teológica. E nessa suma, ele queria achar objeções à existência de Deus. Ele tentou achar pelo menos 3, mas só achou 2. Em milhares de teses, milhares de coisas que ele tentou procurar, ele achou 2 objeções. A primeira se dizia a respeito sobre a ciência. A ciência conseguiria explicar tudo aquilo sobre a Terra, tudo aquilo que um dia chegou a existir. Mas a segunda era que se Deus realmente é bom, por que existe o mal? E uma das maiores armas dos ateus e agnósticos é que se Deus realmente é bom, porque ele permite que exista o mal. E olha, antes disso eu vejo muitas pessoas abandonarem a sua fé por conta de coisas ruins, por conta de problemas, e a maioria desses problemas são problemas que são os maiores testes de fé que elas terão. Olha, eu quero que você pense agora, se você perdesse a sua mãe, se você perdesse seu pai, se você perdesse alguém que você ama, ou se você perdesse a sua perna, você certamente ficaria mal. Obviamente você ficaria mal. E como você se sentiria? Quando se é tirado do ser humano aquilo que ele é mais apegado, e ao invés dele se aproximar de Deus, ele o rejeita e se revolta, certamente a fé dele nunca será valorizada. E ali ele provará que nunca foi adequado a ter certas coisas, certas recompensas de Deus. Certa vez eu ouvi uma história de um homem que, cara, esse homem ele passou por uma das maiores provações de Deus. Ele era um fisiculturista, um atleta e ia bastante na academia, então obviamente ele usava muito do seu corpo. E ele acabou ficando paraplégico. Ele acabou perdendo as pernas, ele ficou paraplégico. Mas ao invés de ficar triste, é óbvio que ele ficou triste, ele se apegou a Deus. Foi provado a ele, pela espiritualidade, por Deus, de que aquela era a maior provação que ele iria passar. Se ele realmente ama a Deus, prove que realmente está disposto a perder aquilo que ama por Deus. E, cara, ouvindo a história deste homem, sempre que o diziam sobre ele estava feliz. Todas as vezes ele estava feliz. Sempre feliz. Nunca o viram triste. Ele sempre dizia sobre Deus e de como aquilo era maravilhoso, de que a vida dele era maravilhosa. Veja, ele perdeu basicamente a coisa que era o trabalho dele e que ele gostava bastante. E que eu era um cara que ia muito na academia, então obviamente ele usava bastante as pernas. E ele não pôde mais. Mas veja, ao invés dele se apegar à tristeza, ao invés de se apegar ao mal, ele se apegou ao bem. Viu que aquilo era um propósito de sua vida. E mesmo sem entender, ele sabia: Deus está comigo, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, pois eu não entendo o que eu devo conseguir. Mas Deus sabe os valores e aquilo que vem de bom para mim. Não sou eu que irei interferir nos propósitos de Deus. Veja como, mesmo estando com uma vida bem suscetível ao fracasso e às tentações, ele não se atentou. E isso devemos nos considerar a nossa própria vida também, meus amigos. Eu quero que você se lembre das pessoas que lhe praticaram algum mal, que lhe fizeram alguma coisa ruim, e de que você tem algum ranço.
Não se apegue a essas pessoas ruins. Quando você sabe que precisa manter na sua mente que não se necessita de pessoas a qual abrirão caminhos à maldade e de que não te levarão ao sucesso da glória, você não terá mais os desejos por qualquer um. Não haverá uma contradição, uma aversão a qualquer pessoa. Eu quero que você olhe aos seus próprios defeitos também. E veja que todos nós temos defeitos, independente do que fizemos, independente das escolhas que iremos fazer. Algum dia, eventualmente, iremos magoar alguém que amamos, e eventualmente alguém irá nos magoar. Mas é nossas escolhas se vamos tratar essa pessoa como ela é o ser humano mais ruim que existe. Se pessoas fazem algo ruim, é por causa da sua ignorância ou falta de conhecimento, e porque o seu espírito está ferido. Portanto, não tenham opiniões negativas sobre todos. Não tenham opiniões negativas sobre pessoas que lhe tratam mal. Não tenham opiniões negativas sobre ninguém. Se os outros têm uma opinião negativa sobre você, é problema deles, não seu. Do seu lado, não defina alguém como ruim. Não defina algo como ruim. Pois, como eu disse, nem tudo é ruim ao seu ponto de vista. Nem tudo é bom ao seu ponto de vista. Quando você faz isso, você deixa, basicamente, você se sente mais livre, você se sente mais feliz. Não tem opiniões negativas sobre todos, você sempre quer opinar sobre algo, você é o esperto, você é o maravilhoso. Amigão, você não é. Eu quero deixar claro também que se alguém aplica o mal, não é você que vai o xingar, que vai o tratar de uma forma diferente. Quando alguém faz algo que o prejudica, é só você pensar, por que ele teria feito isso? Uma das razões pode ser porque essa pessoa realmente não está saudável, meus amigos. Quando alguém está louco, quando alguém está doente, mentalmente doente, você o culpa? É claro que não. Ele está com uma doença, ele está mentalmente doente. Meu amigo, não leve a palavra dos outros a sério. A palavra de pessoas ruins. A palavra de pessoas que estão mentalmente feridas, que estão espiritualmente feridas. Que não seguem a Cristo, que não seguem a Jesus, que não seguem a Virgem Maria. Que não seguem a Deus. Tudo nessa vida é passageiro, e essas pessoas eventualmente um dia cairão e passarão pelo julgamento. Não é você que irá julgá-las, e sim Deus. Quando você segue sua vida, quando você para de fazer coisas ruins, quando você para de pecar, quando você segue, você filtra os seus amigos, você filtra pessoas boas ao seu lado, você traz coisas boas. Não se apegue ao mal, se afaste de pessoas negativas. Não se apegue a elas, não se apegue às suas opiniões, não se apeguem às palavras que elas querem te dizer, aos malditos que eles querem colocar na sua mão. Não se apegue às coisas ruins que eles irão te dizer. Não se apegue às opiniões negativas que eles têm sobre você. Faça o seu bem, siga a sua vida, faça o bem porque você deve. Em Salmos capítulo 37, versículo 1 a 2, diz: Não te irrites por causa dos que agem mal, nem invejes os que praticam a iniquidade, pois logo eles serão ceifados como a erva dos campos, e como a erva verde murcharão. Ou seja, não se apeguem àqueles que praticam o mal, meus amigos. Um dia passarão pelo julgamento, e um dia eles eventualmente murcharão. Eu quero saber a visão que vocês têm sobre uma pessoa ruim. Se é aquela pessoa que pratica o mal a você, ou pratica o mal a várias pessoas. Será que é um problema que você tem com pessoas que eventualmente têm opiniões contrárias contra você, ou pessoas que agem o mal a várias pessoas? Pessoas que falam mal de outras, pessoas que traem em relacionamentos, pessoas que namoram e são uns babacas. Cara, eu quero descobrir o que vocês têm de visão de pessoas ruins, porque realmente isso é muito curioso. Eu tenho uma visão, outras pessoas têm outras visões. Eu quero que vocês pensem o seguinte: por mais que alguém esteja na maior felicidade da vida, por mais que aquela pessoa ela esteja vivendo os melhores momentos, não se apeguem a isso. Esse versículo que eu acabei de ler alguns minutos atrás, ele realmente diz sobre isso. Não se apegue às pessoas ruins, logo as suas máscaras cairão. Deus mostrará o caminho da verdade. Então, meus amigos, não tenham inveja daquelas pessoas que são ruins e têm uma vida gloriosa, porque nada nessa vida fica.
Nada, tudo nessa vida é passageiro. Então não se apegue às coisas dessa vida, não se apegue aos problemas materiais, se apegue às coisas que te levarão a Cristo, as coisas que te levarão a Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 18 diz: uma árvore boa não pode dar frutos maus, e uma árvore má não pode dar frutos bons. Então se aquela pessoa ela é uma árvore má e não é você que irá julgar isso, ela eventualmente não terá frutos bons. E se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa que pratica o bem, visando a Cristo, visando a Deus e visando apenas a ajudar, eventualmente você dará frutos bons. Em Tiago, capítulo 14, versículo 11 e 12, diz: irmãos, não falem mal um dos outros. Aquele que julga o seu irmão ou fala mal dele, está a falar mal da própria lei de Deus e a julgá-la. Ou seja, quando você fala mal de uma criação de Deus, o que um homem precisa fazer para você falar mal dele? Não fale mal de ninguém. Não fale mal pelas costas, não fale mal na cara, não seja a pessoa que vai falar o mal. Se eventualmente aquela pessoa fez alguma coisa ruim, não é você que irá julgá-la, e sim Deus. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 17 ao 21 diz: quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Os maus não ganham nada com a sua maldade. Quem faz o que é certo, na certa será recompensado. Deixes de trabalhar apenas ao caminho do mal. Deixes de invejar pessoas que são ruins, que você denomina como ruim. Se alguém é ruim, eventualmente você não irá invejá-la. Não inveje a sua vida, pois se você estivesse no lugar dela, você não iria para a eternidade. Pense, isso é simples. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Além de tudo isso que eu disse, meus amigos, tirem pessoas ruins de sua vida. Tirem as más companhias, não se corrompam. Sigam a Deus, sigam a Virgem Maria, sigam a Jesus, orem, façam orações, valorizem os santos, valorizem os seus familiares, valorizem as pessoas boas, de bons costumes, as companhias do bem que querem te levar a Deus, que querem fazer com que você tenha uma prosperação eterna. Não se apegue a coisas ruins, pois as pessoas ruins um dia murcharão. Louvado seja Deus.